Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A poeira vermelha grudava na minha pele como lembrança teimosa. 7 fazendas espalhadas entre Goiás e Tocantins. Milhões no banco, e eu ali, sentado na varanda da casa-sede, olhando o horizonte vazio como se esperasse alguém que nunca ia chegar. O sol descia devagar sobre o pasto. As cigarras começavam seu canto monótono. O cheiro de capim seco misturado ao diesel dos tratores que voltavam do trabalho invadia a varanda. Mais um dia igual. Mais uma noite sozinha pela frente. Eu tinha tudo e não tinha nada. As fazendas cresceram depois que ela se foi. Comprei terra, comprei gado, comprei máquinas. Tentei comprar paz também, mas essa não tem preço. Minha mulher morreu no parto. O menino não resistiu. Foram embora juntos, me deixando aqui com um buraco no peito que nenhum hectare conseguiu preencher. Tentei casar de novo, 2 vezes, mas o fantasma dela sempre voltava. Eu comparava o sorriso, a voz, o jeito de andar. Ninguém chegava perto. Desisti. Passei a viver entre os peões, o gado e o silêncio. Um silêncio tão grande que às vezes eu falava sozinho só para ouvir uma voz humana. Os funcionários me respeitavam, mas mantinham distância. Patrão é patrão, diziam. Eu entendia, não culpava ninguém. A solidão tinha virado minha companheira mais fiel. Dormia cedo, acordava antes do sol, montava meu cavalo e percorria as cercas. A rotina me mantinha de pé, mas não me fazia viver. Naquela tarde de quinta-feira, decidi fazer algo diferente. Peguei meu cavalo Zaino, o Trovão, e segui pela estrada de terra que cortava a fazenda em direção a Porangatu. Não tinha destino. Só queria sentir o vento no rosto, ver gente diferente, talvez tomar uma cerveja gelada num boteco de beira de estrada. O calor era de rachar a terra. O cerrado inteiro parecia estar pegando fogo debaixo daquele sol das 3 da tarde. Eu ia devagar, deixando o Trovão escolher o passo. A poeira subia com cada passada. O suor escorria pelas costas. Mas eu gostava daquilo. Era real, era concreto. Me lembrava que eu ainda estava vivo. Foi quando vi. No começo pensei que fosse miragem. O calor faz isso com a gente. Mas não era. A uns 200 metros à frente, na curva antes da Ponte Velha, tinha uma figura puxando algo pesado. Conforme fui me aproximando, o coração começou a apertar. Não era um animal puxando aquela carroça carregada de toras. Era uma pessoa, uma mulher, grávida. Puxei as rédeas. O Trovão parou. Eu fiquei ali, paralisado, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. A cena era tão absurda, tão desumana, que meu cérebro se recusava a aceitar. Ela usava um vestido surrado, sujo de terra vermelha e suor. A barriga grande empurrava o tecido fino para frente. Nos ombros, marcas roxas de onde a corda pressionava. Os pés descalços sangravam. O rosto dela era pura exaustão e dor. Ela puxava aquela carroça como um animal de carga. Cada passo era um esforço imenso. As pernas tremiam. A respiração vinha em golfadas curtas. Do lado, um homem de uns 40 anos, boné sujo, camisa de botão aberta, observava com os braços cruzados. Tinha um chicote enrolado na mão. Não chegava a usar, mas a ameaça estava ali, clara como o sol. Um pouco mais adiante, um caminhão laranja velho, com a carroceria já descarregada, esperava. Meu sangue ferveu. Desci do cavalo num movimento rápido. As botas bateram forte na terra. O homem virou para mim com aquela cara de quem não gosta de ser interrompido. "Tá tudo bem aqui?" perguntei, mas já sabia a resposta. Ele cuspiu no chão. "Tá sim. Cada um cuida do seu, né, patrão?" Olhei para a moça. Ela tinha parado, apoiada na corda, a mão na barriga, tentando recuperar o fôlego. Os olhos dela não me encontraram. Estavam fixos no chão, vazios, como se já tivesse desistido de pedir ajuda. Isso não é jeito de tratar ser humano.
falei, e minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Ela tá pagando o que deve. É serviço dela. Aquela palavra. Serviço. Como se aquilo fosse normal. Como se uma mulher grávida servir de animal de carga fosse apenas mais um serviço. Caminhei até ela. O homem deu um passo na minha direção, mas eu o encarei. Ele recuou. Moça, você tá bem? Perguntei baixo. Ela levantou os olhos devagar. Eram olhos castanhos, fundos, cheios de medo. A voz saiu fraca, quase sumindo no vento quente. Só tô cansada. Quanto ela deve? Perguntei para o homem. Isso não é da sua conta. Eu tô fazendo ser da minha conta. Quanto? Ele hesitou. Percebeu que eu não ia embora. 3.000. Mais os dias que ela já trabalhou. No total, uns 5. Era mentira. Eu sabia. Mas naquele momento não importava. Eu pago, falei. Mas ela vai comigo. O silêncio que veio depois foi pesado. A moça me olhou assustada, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O homem riu, um riso seco, sem humor. O patrão não vai gostar. Então o patrão vem falar comigo. Meu nome é Roberto Távora, dono da fazenda Santa Rita. Qualquer um aqui em volta sabe onde fica. Peguei o rádio preso no cinto e chamei o Zé Maria, meu capataz. Zé, traz a caminhonete aqui na estrada da Ponte Velha. Rápido. Já vou, patrão. Enquanto esperava, tirei minha garrafa térmica da bolsa de couro do cavalo e ofereci água para a moça. Ela pegou com as 2 mãos trêmulas e bebeu devagar, como se cada gole fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, sussurrou. Como você se chama? Ela hesitou. Não precisa. Só me deixa sentar um pouco. Seu corpo inteiro tremia. Ajudei-a a sentar na sombra de um ipê que ficava ali perto da cerca. Ela se deixou cair no chão com um suspiro de alívio misturado com dor. Foi quando senti aquele aperto no peito, aquela sensação de que o destino tinha me colocado ali por algum motivo. Ela me lembrava minha mulher, não fisicamente, mas a fragilidade, a barriga grande, a vida tentando nascer em meio ao sofrimento. E pela primeira vez em anos, o silêncio dentro de mim fez barulho. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue capítulo 2. O encontro com o destino. A caminhonete do Zé Maria levantou uma nuvem de poeira vermelha quando freou ao meu lado. Ele desceu rápido, com aquela cara de quem sabe que algo sério está acontecendo. Zé Maria trabalha comigo faz 15 anos. Conhece meu silêncio, meus humores, minhas feridas. Nunca pergunta demais. Patrão? Ele olhou para a cena toda. A moça sentada debaixo do ipê, o homem do chicote, a carroça, eu com a mão ainda na coronha da garrucha que carregava no cinto. Vamos levar ela para a fazenda. Falei simples. Ele entendeu na hora. Assentiu e foi até a caminhonete abrir a porta. O homem do chicote deu um passo à frente. Ei, peraí! Eu disse que o patrão não vai... Eu já disse que o patrão pode ir me procurar. Cortei. E pode levar esse recado. Se ele ou qualquer outro aparecer para fazer ameaça, eu chamo a polícia. Trabalho escravo é crime. E maltratar uma grávida também. A palavra polícia fez ele engolir seco. Percebi que ali tinha mais coisa errada do que só dívida. Aquela operação toda cheirava a ilegalidade de longe. Me abaixei perto da moça. Ela tinha os olhos fechados, a respiração ainda acelerada. Vem comigo, falei baixo. Você está segura agora. Ela abriu os olhos devagar. Havia desconfiança ali, medo também, como se cada promessa que alguém já tinha feito para ela tivesse virado mentira. Por quê? Perguntou. Por que o senhor está fazendo isso? Engoli seco. Não sabia responder. Ou melhor, sabia, mas as palavras não vinham. Porque ninguém merece isso, foi o que consegui dizer. Ajudei-a a levantar. O corpo dela pesava pouco, era quase só osso e barriga. Ela se apoiou no meu braço e caminhamos devagar até a caminhonete. Zé Maria abriu a porta traseira. Antes de entrar, ela olhou para trás, para o homem do chicote.
como se esperasse que ele viesse impedir. Ele não veio. Subimos. Zé Maria deu a volta e entrou no volante. Amarrei o trovão na carroceria e nos acomodamos. A moça sentou no meio, entre mim e a porta. Tremia tanto que os dentes batiam. Zé, liga o ar, pedi. Já tá ligado, patrão. Mas não era frio que ela tinha. Era choque, era medo acumulado. Era o corpo cobrando o preço de tanta humilhação. Seguimos pela estrada. O silêncio dentro da caminhonete era denso. Eu não sabia o que dizer. Não sou bom com palavras. Nunca fui. Mas sentia que precisava dizer alguma coisa. Qual seu nome? Tentei de novo. Ela demorou para responder. Olhava pela janela, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. Ana, disse por fim. Ana Paula. Ana Paula, repeti. Bonito nome. Eu sou Roberto. Esse aqui é o Zé Maria. Zé acenou com a cabeça pelo retrovisor. Prazer, moça. Ela não respondeu. Só continuou olhando pela janela. De onde você é, Ana? Perguntei. Interior do Piauí. Cidade pequena. O senhor nem deve conhecer. Tenta. Paulistana. Eu conhecia. Já tinha passado por lá uma vez, anos atrás, quando fui comprar gado no sertão. Cidade sofrida. Terra rachada. Povo guerreiro. Conheço sim. Fica perto de Picos. Ela me olhou surpresa, como se ninguém nunca soubesse de onde ela vinha. É, perto de Picos. E como você veio parar aqui? O rosto dela fechou. A dor voltou aos olhos. Longa história. Temos tempo, falei. Ela respirou fundo. A voz saiu baixa, mas firme. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Fiquei só eu e meu pai. Ele era bom. Trabalhava na roça, mas era bom. A gente não tinha nada, mas tinha amor. Ela fez uma pausa. Aí ele conheceu uma mulher. Casou. Ela trouxe o filho dela, o meu padrasto. Ficou confuso. Ela trouxe o irmão dela. Ele passou a mandar na casa. Seu pai deixou? Meu pai morreu num acidente na colheita. Foi rápido. Depois disso, a madrasta e o tio dela tomaram conta de tudo. Eu virei empregada na própria casa. O aperto no peito voltou. Zé Maria apertou o volante, a mandíbula tensa. Quando eu engravidei, ela parou. A voz embargou. O pai do bebê sumiu. Disse que não era dele. O tio da minha madrasta disse que eu tinha virado um peso, que ou eu pagava minha comida trabalhando, ou ele vendia minha dívida para alguém que precisasse de mão de obra. Dívida? Minha voz saiu áspera. Que dívida? Ele inventava. Comida, roupa, remédio. Dizia que eu devia tudo, anotava num caderno. Quando eu vi, a dívida já estava em R$ 5.000. R$ 5.000. A vida dela valia R$ 5.000 na cabeça daquele desgraçado. Não, aí ele me vendeu para um fazendeiro aqui do Tocantins, continuou Ana. Disse que eu ia trabalhar na cozinha, que era coisa leve. Mas quando cheguei, a voz falhou de novo. Não tinha cozinha, tinha roça, tinha tora, tinha chicote. Quanto tempo você tá nisso? 3 meses. 3 meses. Grávida, trabalhando como animal. A raiva subiu pela minha garganta. Uma raiva antiga, guardada. A mesma raiva que senti quando não consegui salvar minha mulher, quando não consegui salvar meu filho. A raiva da impotência. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu podia fazer algo. Você não volta para lá. Falei firme. Nunca mais. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, ainda cheios de desconfiança. O senhor não conhece essa gente. Eles vão atrás. Deixa eles virem. Zé Maria me olhou pelo retrovisor. Conhecia aquele meu tom. Sabia que quando eu decidia algo, não voltava atrás. Foi quando o céu começou a escurecer. Do nada, uma nuvem negra, pesada, apareceu no horizonte. O vento mudou. Ficou quente, denso, carregado. As primeiras gotas começaram a cair grossas, estourando no para-brisa como pedras. Vem, tempestade, avisou Zé Maria. Acelera, a ponte da fazenda enche rápido. Zé pisou fundo.
A caminhonete ganhou velocidade na estrada de terra, mas a chuva foi mais rápida. Em segundos, virou uma cortina d'água. O para-brisa mal dava conta. A visibilidade caiu a quase zero. Ana se encolheu no banco, as mãos apertando a barriga. Tá tudo bem? Tentei acalmá-la. Logo a gente chega. Mas eu sabia que não estava tudo bem. A estrada começou a virar lama, as rodas patinavam. O Zé reduziu a marcha, tentando manter o controle. A chuva martelava o teto da caminhonete num barulho ensurdecedor. Quando chegamos na ponte, meu coração gelou. O rio tinha subido. A água lamacenta corria violenta, quase na altura das tábuas da Ponte Velha. Mais alguns minutos e ela estaria intransitável. Patrão, Zé me olhou. Atravessa, ordenei. Devagar, mas atravessa. Se a ponte ceder, não vai ceder. Confia em mim. Ele respirou fundo e engatou a primeira. A caminhonete avançou devagar. As rodas tocaram a madeira molhada da ponte. O barulho da água era aterrador. Ana fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. A ponte rangeu. As tábuas gemeram sob o peso da caminhonete. A água batia nas laterais, quase alcançando as rodas. Cada metro era uma eternidade. Eu segurava o painel, os olhos fixos na outra margem. Zé tinha os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. E então, finalmente, as rodas da frente tocaram a terra do outro lado. Depois, as de trás. Estávamos salvos. Zé acelerou e a caminhonete subiu a rampa de terra, deixando a ponte perigosa para trás. A chuva continuava forte, mas agora tínhamos chão firme sob as rodas. Ana soltou o ar que estava prendendo. Abriu os olhos devagar. A gente... conseguiu? Conseguimos, respondi. E pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo diferente no rosto dela, um pequeno lampejo de esperança. Fim do capítulo 2. Continuo com o capítulo 3? Continue capítulo 3. O cheiro da redenção. A chuva começou a dar trégua quando passamos pelo portão da fazenda Santa Rita. O letreiro de ferro forjado pingava água. Os faróis da caminhonete iluminaram o caminho de cascalho que levava até a casa-sede. Tudo parecia diferente naquela noite. Como se a tempestade tivesse lavado não só a terra, mas algo dentro de mim também. Ana olhava pela janela com os olhos arregalados. Mesmo no escuro, dava para ver a imensidão. Os pastos se estendendo até onde a vista alcançava. O curral novo, os galpões, a casa grande iluminada no alto da colina. É tudo seu? Perguntou baixinho. É, respondi. Mas é só terra, pedra e capim. Ela não disse nada, mas percebi que apertou a barriga com mais força, como se protegesse o bebê de algo que nem ela sabia nomear. Zé estacionou em frente à varanda. A chuva agora era só garoa fina. O cheiro que subiu da terra molhada me encheu os pulmões. Diesel, barro vermelho, capim molhado. O cheiro da minha solidão. O cheiro de anos vivendo só. Vou buscar a Dona Luísa, disse Zé Maria, já descendo da caminhonete. Dona Luísa era a cozinheira. Viúva, 60 e poucos anos, mãos firmes e coração maior ainda. Trabalhava aqui desde antes de eu perder minha mulher. Conhecia minha história, conhecia meu silêncio. Ajudei Ana a descer. Ela pisou no chão devagar, como se testasse se era real. As pernas tremiam. Segurei seu braço. Calma, devagar. Subimos os 3 degraus da varanda. A madeira rangeu sob nossos pés. Abri a porta da frente e acendi as luzes. A sala grande se iluminou. Sofás de couro, uma mesa de madeira maciça, estante cheia de livros que nunca li direito. Troféus de rodeio de quando eu era mais novo. Fotos na parede, a maioria coberta de poeira. Ana parou na entrada, hesitante. Pode entrar, falei. Fica à vontade. Eu tô suja. Ela olhou para o vestido rasgado, para os pés descalços cobertos de lama. Vou sujar tudo. A casa já está suja de solidão faz tempo. Um pouco de barro não vai fazer diferença.
Ela me olhou surpresa. Acho que não esperava esse tipo de resposta. Foi quando Dona Luísa apareceu pela porta da cozinha, ainda amarrando o avental. Os olhos dela foram direto para Ana. Não precisei explicar nada. Dona Luísa tinha aquele dom de entender as coisas sem palavras. Virgem Maria... Ela se aproximou. Vem cá, menina. Vem. Ana deu um passo, depois outro. E quando Dona Luísa abriu os braços, algo dentro de Ana se quebrou. Ela desabou no abraço da mulher mais velha e começou a chorar. Não era choro de tristeza só. Era choro de quem finalmente encontrou um lugar seguro para desmoronar. Dona Luísa fez aquele carinho de mãe na cabeça dela. Pronto, pronto. Agora passou. Você está em casa. Em casa. Fazia quanto tempo que ninguém dizia isso para ela? Fiquei ali parado, deslocado, sem saber o que fazer com as mãos. Zé Maria me deu um tapinha no ombro. Deixa com a Dona Luísa, patrão. Ela sabe o que fazer. Assenti. As mulheres tinham seus jeitos. Eu só atrapalharia. Dona Luísa levou Ana para dentro. Ouvi a voz dela lá do corredor. Primeiro um banho quente, depois comida, depois a gente conversa. Vem. Fiquei na sala com Zé Maria. Ele se serviu de um copo d'água da jarra que sempre ficava na mesa. Patrão sabe o que está fazendo? Perguntou, mas não era crítica. Era preocupação de amigo. Não, respondi honesto. Mas era a coisa certa? Era sim. Ele bebeu a água toda. Mas essa gente que ela fugiu não vai gostar. Pode dar problema. Que venham. Patrão tá diferente hoje. Eu sabia que tava. Sentia. Era como se algo adormecido há anos tivesse acordado. Uma sensação estranha no peito. Não era só raiva. Era propósito. Fazia tempo que eu não sentia que minha vida servia para alguma coisa além de acumular dinheiro e solidão. Vai dormir, Zé. Amanhã a gente resolve o que tiver que resolver. Ele assentiu e saiu. Ouvi o barulho da caminhonete se afastando. Fiquei sozinho na sala grande, olhando as fotos na parede. Minha mulher sorrindo. Eu mais novo, mais vivo. Mais inteiro. Fechei os olhos e respirei fundo. O que você acha disso? Perguntei baixo, como se ela pudesse me ouvir. Eu tô fazendo certo? Só o silêncio respondeu. Mas era um silêncio diferente. Menos pesado, menos acusador. Dona Luísa voltou uns 40 minutos depois. Tinha aquele jeito maternal de missão cumprida. Dei banho nela. Passei pomada nas feridas dos ombros e dos pés. Tá comendo agora. Ela fez uma pausa, a voz mais baixa. Seu Roberto, aquela menina foi muito machucada, no corpo e na alma. Ela contou o que aconteceu? Contou. E é pior do que a gente imagina. Dona Luísa se sentou pesadamente na cadeira. Trabalho escravo, patrão. Daqueles que a gente vê na televisão e acha que não existe mais. Mas existe, e tá aí, pertinho da gente. Ela tá grávida de quantos meses? Disse que tá perto dos 7, mas tá magra demais. O bebê tá tirando tudo dela. Se continuar assim, não precisou terminar a frase. Eu entendi. Amanhã cedo eu levo ela num médico. Tem que ser em Gurupi. Aqui em Porangatu não tem obstetra bom. Então é Gurupi. Dona Luísa se levantou, mas antes de sair, me olhou daquele jeito que só ela sabia. O jeito que atravessava todas as minhas defesas. Seu Roberto, eu trabalhei para sua mãe, depois para sua esposa, agora para o senhor. Vi muita coisa nessa casa. Alegria, dor, perda. Mas fazia tempo que eu não via o senhor com esse olhar. Que olhar? De quem quer viver de novo. A frase ficou no ar. Não consegui responder. Ela saiu sem esperar resposta mesmo. Fui até o quarto de hóspedes no final do corredor. A porta estava entreaberta. Dei uma batida leve. Ana, posso entrar? Pode. A voz saiu fraca. Abri a porta. Ela estava sentada na cama, vestindo uma camisola que devia ser da Dona Luísa. Os cabelos molhados caíam nos ombros. Tinha um prato de comida no colo, mas quase não tinha tocado. Não tá com fome? Perguntei. Tenho, mas...
Acho que meu estômago esqueceu como funcionar direito. Ela deu uma garfada pequena na farofa. Faz tempo que eu não como comida de verdade. Me apoiei no batente da porta. Não queria invadir o espaço dela. Não queria assustá-la. Ana, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela me olhou, os olhos ainda desconfiados. Você quer ficar aqui? Pelo menos até o bebê nascer? Depois, se quiser ir embora, eu ajudo. Mas agora você precisa de cuidados. Precisa descansar, se alimentar direito. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou de novo. Ninguém faz nada de graça. Qual o preço? A pergunta doeu, mas eu entendia. Ela tinha todos os motivos para desconfiar. Não tem preço, Ana. Não quero nada em troca. Respirei fundo. Eu perdi minha mulher grávida faz 8 anos, ela e o bebê. Não consegui salvar nenhum dos dois. Não sei se é culpa, se é redenção, se é destino. Mas quando eu te vi hoje naquela estrada, foi como se fosse a chance que eu nunca tive. O silêncio tomou conta do quarto. Ana me olhava diferente agora, não com desconfiança, com algo que parecia compreensão. Sinto muito, disse ela baixinho, pela sua perda. Eu também sinto pela sua, por tudo que você passou. Ela acenou com a cabeça. Uma lágrima escorreu, mas ela limpou rápido. Eu aceito, disse. Vou ficar até o bebê nascer. Depois a gente vê. Depois a gente vê, repeti. Deixei ela comer em paz e voltei para a sala. Sentei no sofá velho de couro e olhei pela janela. A chuva tinha parado completamente. As estrelas começavam a aparecer no céu limpo do cerrado. Pela primeira vez em 8 anos, a casa não parecia tão vazia. Pela primeira vez em 8 anos, eu não me sentia tão sozinho. Mas no fundo do peito, uma preocupação crescia. Eu sabia que aqueles homens não iam deixar para lá. Gente assim não desiste fácil. E quando viessem, não era se, era quando. Eu precisaria estar pronto. Levantei, fui até o escritório e abri o cofre. A espingarda calibre 12 estava lá, limpa, lubrificada. Peguei e verifiquei, coloquei cartuchos no bolso. Não queria guerra, mas se a guerra viesse até minha porta, eu estaria preparado, porque agora eu tinha algo para proteger. Algo que fazia meu coração bater mais forte. Fim do capítulo 3. Continuo com o capítulo 4. Continue capítulo 4. Memórias que sangram. O dia amanheceu claro demais. Daqueles que o sol nasce sem piedade e já sai queimando. Acordei cedo, como sempre, mas o sono tinha sido diferente. Sonhei com minha mulher, com o último dia dela, o hospital em Goiânia, o corredor branco, o médico vindo em minha direção com aquela cara que eu nunca vou esquecer. Sinto muito, Sr. Távora. Fizemos tudo o que podíamos. Tudo, mas não foi suficiente. Sentei na cama, as mãos tremendo. Fazia tempo que esse sonho não vinha. Fazia tempo que eu conseguia passar um dia inteiro sem pensar nela, sem sentir a culpa me roendo por dentro. A culpa de não ter percebido os sinais, de ter deixado ela trabalhar demais na fazenda, de não ter levado ela para o médico quando ela reclamou da dor nas costas. É normal de grávida, eu disse. Idiota. Maldito idiota. Levantei, lavei o rosto na pia do banheiro. O homem no espelho tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos, uma barba por fazer. Quando foi que eu fiquei velho? Me vesti e fui até a cozinha. Dona Luísa já estava lá preparando café. O cheiro invadiu a casa toda. Pão na chapa, queijo coalho, ovos mexidos. Bom dia, patrão. Bom dia, Luísa. A Ana acordou? Ainda não. Deixei ela dormir. A menina precisa de descanso. Sentei à mesa, peguei uma xícara de café. Estava quente, forte, do jeito que eu gostava. Mas o gosto amargo me lembrou de tudo que eu tentava esquecer. Dona Luísa, eu preciso ir na cidade hoje, levar ela no médico. Eu sei. Já separei umas roupas minhas que devem servir nela e uns sapatos velhos. Obrigado. Ela me olhou daquele jeito dela de novo. Seu Roberto, posso falar uma coisa?
Claro, o senhor está fazendo a coisa certa, mas precisa tomar cuidado com o coração. Franzi a testa. Como assim? Essa menina não é sua esposa, não é seu filho. O senhor está ajudando ela e isso é lindo, mas não pode tentar substituir o que perdeu. Não funciona assim. As palavras me acertaram como soco no estômago, porque eu sabia que ela tinha razão, mas não queria admitir. Eu sei disso, falei baixo. Sabe com a cabeça, mas o coração do senhor está confuso, eu vejo. Ela serviu mais café na minha xícara. Só não quero ver o senhor sofrer de novo. Não respondi. Bebi o café em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Será que era isso mesmo? Será que eu estava tentando salvar Ana para compensar o fato de não ter salvado minha mulher? Talvez. Provavelmente. Mas isso mudava alguma coisa? Ela ainda precisava de ajuda. E eu ainda podia ajudar. Foi quando ouvi passos no corredor. Ana apareceu na porta da cozinha, vestindo uma das camisas largas da Dona Luísa e uma calça de moletom. Os cabelos presos num rabo de cavalo. Ela parecia mais jovem assim, frágil, assustada. Bom dia, disse baixinho. Bom dia, menina. Vem comer. Dona Luísa já puxava uma cadeira. Ana sentou devagar, como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Dona Luísa serviu um prato cheio. Pão, queijo, ovos, tapioca. Não vou conseguir comer tudo isso, Ana falou. Come o que der. Mas tem que comer. Ela começou devagar. Cada garfada parecia um esforço, mas aos poucos foi pegando ritmo. Vi quando ela fechou os olhos ao morder o pão quentinho com queijo. Um pequeno sorriso apareceu. Fazia tempo que eu não comia pão de verdade, disse. Pois agora vai comer todo dia, Dona Luísa respondeu firme. Terminamos o café. Expliquei para Ana que ia levá-la no médico em Gurupi. Ela hesitou. Não tenho dinheiro para pagar médico. Eu pago, não se preocupa com isso. Ah, mas eu não posso ficar te devendo. Ana, segurei o olhar dela. Você não me deve nada, entendeu? Nada. Ela assentiu, mas vi que ainda não acreditava completamente. Saímos 1 hora depois. Peguei a caminhonete menor, a Hilux prata que uso para ir na cidade. Ana subiu com dificuldade, a barriga grande atrapalhando. Ajeitei o cinto de segurança nela. A estrada até Gurupi era de asfalto, mas cheia de buracos. Ia devagar, tentando não sacudir muito. Ana olhava pela janela, quieta. Percebi que ela levava a mão na barriga de vez em quando, fazendo um carinho. Ele chuta? Perguntei. Ela olhou para mim, surpresa. Chuta, principalmente de noite. É menino ou menina? Não sei, nunca fiz ultrassom, nunca fez ultrassom. 7 meses de gravidez e nunca tinha visto o bebê. Meu peito apertou de novo. Hoje você vai fazer, falei. Ela não respondeu. Só voltou a olhar pela janela. Rodamos em silêncio por um tempo. A paisagem do cerrado se estendia dos dois lados. Capim seco, árvores retorcidas, céu azul imenso. No horizonte, a serra azulada. Foi Ana quem quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como era ela? Sua esposa? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre ela. As pessoas evitavam o assunto como se falar dos mortos fosse trazer azar. Ela era forte. Comecei. Mais forte que eu. Sempre foi. Cresceu em fazenda também. Sabia lidar com tudo. Gado, cavalo, plantação. Não tinha medo de nada. Sorri sem querer. Exceto de barata. Barata ela morria de medo. Ana sorriu também. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela tinha 25 anos quando morreu. A gente era casado faz 3 anos. Estava tentando ter filho faz 2. Quando finalmente conseguiu, foi a coisa mais feliz da nossa vida. A voz começou a falhar. Ou devia ter sido. O que aconteceu? Pré-eclâmpsia. Começou com dor de cabeça, inchaço. Eu achei que era normal. Ela também. Quando a pressão disparou, já era tarde. Levei ela às pressas para o hospital em Goiânia. Fizeram cesariana de emergência. Mas
Parei. Respirei. O bebê não resistiu. E ela teve hemorragia. Morreu na mesa de cirurgia. O silêncio voltou. Mas era um silêncio respeitoso, de quem entende a dor sem precisar dizer nada. Foi menino ou menina? Ana perguntou baixinho. Menino. Ia se chamar Pedro. Pedro Henrique. É um nome bonito. É. Continuamos a viagem. A dor da lembrança ainda estava lá, viva, pulsando. Mas era diferente dessa vez. Não era só dor, tinha algo mais. Como se dividir aquilo com alguém tornasse o peso mais leve. Chegamos em Gurupi, perto do meio-dia. A cidade fervia de calor e movimento. Caminhões, motos, gente na rua. Fui direto para a clínica da doutora Mariana, uma obstetra que eu conhecia de longa data. Tinha sido ela quem tentou salvar minha mulher. Estacionei em frente. Ana olhou o prédio com receio. Vai dar tudo certo, falei. A doutora é boa, confia em mim. Entramos. A recepcionista me reconheceu na hora. Seu Roberto, quanto tempo? Oi, Carla, preciso falar com a doutora Mariana. É urgente. Ela está em consulta, mas já está terminando. Pode esperar? Posso. Sentamos na sala de espera. Ana mexia nas mãos, nervosa. Peguei uma revista velha e fingi ler. Mas minha cabeça estava longe. Estava naquele outro dia, 8 anos atrás, quando sentei nessa mesma sala, esperando notícias que nunca vieram. A porta do consultório se abriu. Uma mulher grávida saiu sorrindo, o marido ao lado segurando a bolsa dela. Felizes, inteiros. Foi quando a doutora Mariana apareceu. Ela tinha uns 50 anos, cabelos curtos, óculos de grau, aquela postura de quem já viu de tudo na vida. Quando me viu, o rosto dela mudou. Surpresa, preocupação. Depois, algo que parecia alívio. Roberto, veio até mim. Que surpresa boa te ver. Oi, doutora, eu preciso da sua ajuda. Ela olhou para Ana, depois para mim de novo. Entendeu na hora. Vamos para o consultório, disse. Entramos os 3. A sala era clara, cheia de pôsteres sobre desenvolvimento fetal e cuidados na gestação. Tinha um aparelho de ultrassom no canto. Senta aqui, querida. Doutora Mariana indicou a maca para Ana. Qual seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Bonito nome. E de quantos meses você está? Acho que uns 7. Não sei direito. A doutora fez as perguntas de praxe. Histórico, sintomas, alimentação. Ana respondia com a voz baixa, hesitante. Quando a doutora perguntou se ela tinha feito pré-natal, Ana balançou a cabeça. Nunca. Nunca. A doutora me olhou. Não disse nada, mas via a preocupação nos olhos dela. Vamos fazer um exame completo, então, disse. Roberto, pode esperar lá fora? Claro. Saí e voltei para a sala de espera. Sentei no mesmo lugar de antes. O mesmo lugar onde eu sentei há 8 anos, esperando um milagre que não veio. Fechei os olhos, respirei fundo. Por favor, pensei. Dessa vez, por favor. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5? Continue capítulo 5. O som da vida. 40 minutos se passaram como 40 horas. Cada segundo arrastado, pesado. Eu olhava o relógio na parede, via o ponteiro se mover devagar demais. As mãos suavam. O coração batia descompassado. Tentei me distrair olhando o celular. Mensagens do Zé Maria perguntando se estava tudo bem. Respondi que sim, mas não estava certo de nada. E se o bebê estivesse com problemas? E se Ana tivesse alguma complicação que a gente não sabia? E se... A porta do consultório se abriu. Levantei num pulo. Doutora Mariana saiu primeiro, com aquela cara profissional que escondia qualquer emoção. Meu estômago se revirou. Roberto, pode vir, disse. Entrei. Ana estava deitada na maca, a blusa levantada mostrando a barriga. Ela tinha os olhos vermelhos, mas não de tristeza. Era outra coisa. Tá tudo bem? Perguntei rápido demais. Vem ver. Ana disse, e pela primeira vez desde que a conheci, tinha um sorriso verdadeiro no rosto dela. A doutora ligou o aparelho de ultrassom.
A tela azulada se acendeu. Ela passou o gel na barriga de Ana e posicionou o transdutor. E então eu vi um pequeno ser humano, bracinhos, perninhas, a cabeça, o corpo todo, mexendo, vivo. Esse aqui é o coração, doutora Mariana apontou para a tela, e foi quando ouvi tum, 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 rápido, forte, perfeito, o som da vida batendo dentro da barriga de Ana. Minhas pernas fraquejaram, tive que me apoiar na cadeira, a garganta apertou, os olhos arderam. Eu nunca tinha ouvido esse som. Com minha mulher, nunca chegamos a fazer ultrassom. Quando descobrimos que tinha algo errado, já era tarde. Eu nunca ouvi o coração do meu filho batendo, mas agora eu ouvia. E era o som mais bonito do mundo. Ana chorava baixinho, a mão tremendo sobre a barriga. Ela olhava para a tela como se visse um milagre. E era um milagre. Era a prova de que ainda havia esperança, de que ainda havia vida querendo nascer apesar de tudo. É uma menina, doutora Mariana disse suave. Uma menina forte, graças a Deus. Uma menina, Ana repetiu, a voz embargada. Eu vou ter uma menina. Ela está um pouco abaixo do peso ideal, a doutora continuou. Mas considerando as circunstâncias, está bem. O coração bate forte. Os movimentos estão normais. A placenta está em posição boa. Então tá tudo bem? Perguntei, ainda segurando a cadeira. Por enquanto está, mas Ana precisa de cuidados. Alimentação adequada, repouso, suplementação vitamínica. Ela está desnutrida, anêmica. A pressão está um pouco baixa. A doutora me olhou sério. Se ela tivesse continuado naquela situação por mais algumas semanas, as consequências poderiam ser graves. Para o bebê e para ela, engoli seco. Pensei no homem do chicote, na carroça, nas toras, na humilhação. Mas ela não vai voltar para lá, falei firme. Nunca mais. Isso é bom. Doutora Mariana limpou o gel da barriga de Ana e ajudou ela a sentar. Ana, você está com cerca de 29 semanas. Faltam aproximadamente 11 semanas para o parto. Vou te passar uma série de exames que precisam ser feitos. Sangue, urina, glicemia. E vou receitar vitaminas, ferro e ácido fólico. Você vai precisar fazer acompanhamento semanal daqui para frente. Ana acenou com a cabeça, ainda limpando as lágrimas. Eu não sei como vou pagar tudo isso. Eu pago, cortei. Todos os exames, todas as consultas, tudo que ela precisar. A doutora me olhou com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha gratidão ali, mas tinha preocupação também. Conhecia minha história, sabia do meu luto. Roberto, posso falar com você um minuto? A sós? Claro. Saímos para o corredor. Ela fechou a porta do consultório. Roberto, eu preciso te perguntar uma coisa e, por favor, seja honesto comigo. Pode perguntar. Qual a relação de vocês dois? Franzi a testa. Como assim? Você e Ana, vocês são envolvidos? Não, respondi rápido. Não, doutora. Eu só encontrei ela ontem. Ela estava sendo explorada, tratada como escrava. Eu trouxe ela para a fazenda. É só isso. Ela suspirou. Entendo. E é uma atitude nobre. Mas Roberto fez uma pausa. Eu te conheço há muitos anos. Sei da sua perda. Sei do que você passou. E eu vejo como você olha para ela, como você olha para a barriga dela. Doutora, eu só quero ajudar. Eu sei. Mas toma cuidado para não confundir as coisas. Ela não é Clarice. O bebê dela não é o Pedro. Ouvi o nome da minha mulher e do meu filho, e foi como levar um soco. Dona Luísa tinha dito a mesma coisa naquela manhã. E agora a doutora. Será que estava tão óbvio assim? Eu sei disso, falei baixo. Sei que não é. Mas... Doutora, quando eu vi aquela menina na estrada, grávida, sendo tratada daquele jeito, foi como se o universo tivesse me dando uma segunda chance de fazer diferente, de não falhar de novo. Roberto, você não falhou com a Clarice. Você fez tudo o que podia. A pré-eclâmpsia é imprevisível. Não foi culpa sua. Então por que parece que foi?
Ela me olhou com pena, com compreensão. Porque culpa não precisa de lógica. Ela só precisa de um coração machucado para se instalar. Colocou a mão no meu ombro. Ajude Ana, por favor, ajude, mas não tente salvar seu passado através dela. Não funciona assim. E no final, vocês dois vão sair machucados. Assenti devagar. Sabia que ela tinha razão, mas como separar uma coisa da outra? Como ajudar sem se envolver? Como cuidar sem se apegar? Vou tomar cuidado, prometi. E tem outra coisa. Ela baixou a voz. Essa situação que você descreveu, trabalho escravo, exploração, essas pessoas não vão deixar para lá. Eles vão atrás dela, e quando vierem, pode ser perigoso. Eu sei, estou preparado. Espero que esteja. Ela abriu a porta do consultório de novo. Agora vamos. Tenho que passar as receitas e orientações para Ana. Voltamos. Ana tinha vestido a blusa de novo e estava sentada, as mãos sobre a barriga, os olhos ainda vermelhos, mas brilhando de um jeito diferente. A doutora passou as receitas, explicou cada remédio, cada cuidado. Falou sobre alimentação, sobre sinais de alerta, sobre quando voltar. Marcou consulta para a semana seguinte. Quando terminamos, já era meio da tarde. O sol rachava o asfalto lá fora. Fomos na farmácia. Comprei todos os remédios. Depois passamos no supermercado. Comprei comida, frutas, verduras, coisas que Ana precisava comer. Ela tentou protestar várias vezes, mas eu não deixei. Ana, para de se preocupar com dinheiro. Eu tenho. E não estou fazendo nada de especial com ele. Pelo menos assim, serve para alguma coisa boa. Na volta para a fazenda, o silêncio era diferente. Não era desconfortável, era tranquilo. Ana olhava pela janela, a mão na barriga, aquele meio sorriso no rosto. Obrigada, disse de repente. Pelo quê? Por tudo. Por me tirar daquele lugar, por me trazer para o médico, por me deixar ouvir o coração da minha filha. A voz embargou. Eu achei que nunca ia ter isso. Achei que ela ia nascer e eu nem ia saber se era menino ou menina, se estava bem ou não. Achei que eu ia morrer antes dela nascer. As palavras me perfuraram. Você não vai morrer, nem você, nem ela. Eu não vou deixar. Como pode ter tanta certeza? Olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma menina assustada, machucada, mas forte. Forte como o cerrado. Forte como a terra rachada que resiste à seca. Porque dessa vez eu vou fazer tudo certo, respondi. Ela segurou minha mão. Foi rápido, 1 segundo só, mas senti o calor, a gratidão, a confiança começando a brotar. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava baixo no horizonte. O céu tingido de laranja e vermelho. Dona Luísa nos esperava na varanda, com o jantar pronto. E então, como foi? É uma menina, Ana disse, e o sorriso voltou. Uma menina forte. Dona Luísa abriu um sorriso também e abraçou Ana forte. Graças a Deus, menina, graças a Deus, jantamos juntos. Pela primeira vez em 8 anos, a mesa da fazenda tinha vida, tinha conversa, tinha risos baixos. Dona Luísa contava histórias antigas, Ana ouvia atenta, eu só observava. E sentia algo perigoso crescendo no peito. Esperança, aquela sensação de que talvez, só talvez, a vida ainda tinha coisas boas guardadas para mim. Mas a paz durou pouco. Por volta das 9 da noite, o Zé Maria apareceu correndo na varanda. O rosto dele estava sério. Patrão, tem um carro parado no portão. 3 homens. Estão perguntando pela moça. Meu sangue gelou. Eles tinham vindo. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6. Continue capítulo 6. A Noite dos Demônios. O silêncio que desceu sobre a varanda foi pesado como chumbo. Ana levantou da cadeira num pulo, a mão apertando a barriga, o rosto descorado de medo. Eles vieram. A voz saiu trêmula. Eu sabia que iam vir. Dona Luísa se aproximou dela, segurou seu braço.
Calma, menina. Fica calma. Mas Ana não conseguia. Tremia toda, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Vi quando ela levou a mão ao peito, tentando respirar. Estava entrando em pânico. Ana, me olha. Falei firme, segurando os ombros dela. Me olha. Você está segura aqui. Eu não vou deixar ninguém te levar. Entendeu? Ninguém. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Você não conhece essa gente. Eles não desistem, Eu também não desisto. Cortei. Vai lá para dentro com a dona Luísa. Tranca a porta do quarto e não sai de lá até eu te chamar. Roberto, vai. Dona Luísa levou Ana para dentro. Ouvi o som dos passos apressados no corredor, a porta fechando, a chave girando. Me virei para o Zé Maria. Quantos são? 3. Um é o mesmo que estava com ela ontem na estrada. Os outros 2 eu não conheço. Armados? Não deu para ver, mas aposto que sim. Respirei fundo. Fui até o escritório, abri o cofre, peguei a espingarda calibre 12. Verifiquei as munições, 6 cartuchos. Coloquei mais 6 no bolso. Peguei também o revólver calibre 38 que meu pai me deu quando completei 18 anos. Estava limpo, lubrificado. 5 balas no tambor. Voltei para a varanda. Zé Maria me esperava com a espingarda dele também. Conhecia aquele homem há 15 anos. Sabia que podia confiar nele. Patrão não precisa fazer isso sozinho, disse. Eu sei, mas vamos fazer do jeito certo. Nada de violência, a menos que eles forcem. E se forçarem, aí a gente responde na mesma moeda. Entramos na caminhonete. Zé dirigiu devagar pelo caminho de cascalho que levava até o portão principal da fazenda. A noite estava escura, sem lua. Só as estrelas iluminavam o céu imenso do cerrado. Os faróis da caminhonete cortavam a escuridão. Quando chegamos perto do portão, vi o carro. Um Gol branco velho, empoeirado. 3 homens encostados nele. Um deles era o do Chicote. Os outros 2 eram mais novos, mais fortes. Um tinha tatuagem no braço. O outro usava boné e fumava. Zé estacionou a uns 10 metros de distância. Deixamos os faróis acesos, apontados para eles. Descemos devagar. Segurava a espingarda com as 2 mãos, mas com o cano apontado para o chão. Ainda não era hora de ameaça aberta, mas eles precisavam saber que eu estava preparado. O homem do chicote deu um passo à frente. Tinha um sorriso cínico no rosto, um sorriso que dizia que ele achava que tinha algum poder ali. Boa noite, fazendeiro, disse, a voz arrastada. Vim buscar o que é meu. Aqui não tem nada seu, respondi firme. A moça que o senhor levou ontem, Ana Paula, ela me pertence. Aquela palavra de novo, pertence. Como se gente pudesse pertencer a alguém. Gente não é propriedade, lhe falei. E ela não vai a lugar nenhum. Ele riu, um riso baixo, ameaçador. O senhor não entende como as coisas funcionam por aqui. A moça tem dívida. Dívida se paga. Se não paga com trabalho, paga com a cria. Senti o sangue ferver nas veias. Na cria? Você está falando do bebê dela? Bebê saudável vale dinheiro. Tem gente que paga bem. Meu dedo foi instintivamente para o gatilho da espingarda. Zé Maria deu um passo para frente também. Acho melhor vocês irem embora, Zé falou baixo. Antes que isso fique feio. O homem da tatuagem cuspiu no chão. Tá ameaçando a gente, velho? Não tô ameaçando, tô avisando. Foi quando o terceiro homem, o do boné, abriu o porta-malas do carro. Meu coração acelerou. Ele tirou algo de lá. Um pedaço de pau. Não, não era pau. Era um pedaço de cano, pesado, brutal. Olha, fazendeiro. O do chicote continuou. Eu não quero confusão. Só vim buscar o que é meu. O patrão mandou. E quando o patrão manda, a gente obedece. Quem é esse patrão? Alguém que o senhor não quer conhecer. Então diz para ele vir falar comigo pessoalmente. Ele não perde tempo com gente pequena. Aquilo me atingiu. Não pela ofensa, mas pela arrogância. Aqueles homens achavam que podiam fazer o que quisessem.
Achavam que eram donos de gente, de vidas, de destinos. Última chance, falei, erguendo a espingarda e apontando para o chão entre nós. Vão embora. Agora. O do chicote hesitou. Pela primeira vez vi dúvida nos olhos dele. Olhou para os companheiros, depois para a espingarda, depois para mim. O senhor está cometendo um erro, disse. Talvez, mas é meu erro para cometer. Eles ficaram parados por alguns segundos que pareceram horas. O vento quente do cerrado soprou, levantando poeira. Uma coruja piou ao longe. O cheiro de terra seca invadiu minhas narinas. Foi o do boné quem se moveu primeiro. Deu um passo na minha direção, o cano de ferro na mão. Engatilhei a espingarda. O som ecoou na noite silenciosa. Mais um passo e eu atiro. Ele parou, olhou para o do chicote. Isso não vai ficar assim, o do chicote disse. A gente volta e quando voltar vai ser pior. Estarei esperando. Eles entraram no carro. O motor gemeu antes de pegar. A marcha raspou. O Gol branco deu ré, levantando poeira, e saiu pela estrada de terra, os faróis traseiros sumindo na escuridão. Só então abaixei a espingarda. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. A adrenalina ainda corria nas veias. Patrão, Zé Maria começou. Eu sei, cortei. Eles vão voltar. E da próxima vez, vão trazer mais gente. Eu sei disso também. Voltamos para casa em silêncio. Quando cheguei na varanda, Dona Luísa estava lá, esperando, o rosto preocupado. E então, foram embora. Por enquanto. Graças a Deus, a Ana está no quarto apavorada. Não consegui acalmá-la. Fui até lá, bati na porta. Ana, sou eu. Pode abrir. Ouvi passos hesitantes. A chave girou. A porta se abriu devagar. Ana estava com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Eles foram embora? Perguntou com a voz quebrada. Foram, mas vão voltar. Eu sei que vão. Provavelmente. Ela me olhou como se esperasse que eu dissesse algo diferente. Como se esperasse que eu mentisse, que dissesse que estava tudo bem, que não tinha mais perigo. Mas eu não minto. Ana, eu preciso que você seja forte agora. Esses homens não vão desistir fácil. Mas enquanto você estiver aqui na minha fazenda, você está sob minha proteção. E eu não vou deixar ninguém te levar. Fiz uma pausa. Mas amanhã cedo eu vou na delegacia. Vou fazer um boletim de ocorrência. Vou registrar tudo. Trabalho escravo, ameaça, exploração. Isso vai dificultar as coisas para eles. A polícia não vai fazer nada, ela disse amarga. Gente como eu, a polícia nem liga. Vai ligar se eu fizer ligarem. Como? Tenho amigos, conheço gente. Não sou apenas mais um fazendeiro. Ela acenou com a cabeça, mas vi que ainda duvidava. E eu entendia. Quantas vezes ela já tinha confiado em promessas que viraram pó. Tenta dormir, falei. Amanhã a gente resolve isso. Saí do quarto e voltei para a sala. Dona Luísa preparou um café forte. Sentamos os três, eu, ela e Zé Maria, ao redor da mesa. Patrão, com todo respeito, Zé começou. O senhor sabe que isso pode sair do controle, né? Sei. E o senhor está disposto a ir até o fim? Olhei para ele. Olhei para Dona Luísa. Depois olhei para o corredor, onde Ana estava trancada no quarto, com medo, grávida, sozinha. Estou, respondi. Pela primeira vez em 8 anos, eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Dona Luísa suspirou. Que Deus nos proteja então. Amém, Zé Maria completou. Ficamos ali até tarde, conversando, planejando. Zé sugeriu colocar mais homens vigiando o portão. Dona Luísa falou em chamar a sobrinha dela, que era advogada. Eu concordei com tudo. Quando finalmente fui dormir, já passava da meia-noite. Deitei na cama, mas o sono não veio. Ficava olhando o teto, pensando em tudo que tinha acontecido em menos de 48 horas. 2 dias atrás, eu era apenas um fazendeiro solitário, esperando a morte chegar sem pressa. Agora eu era outra coisa. Protetor, guardião, talvez até esperança para alguém. E pela primeira vez em muito tempo,
senti que minha vida tinha propósito, mesmo que esse propósito viesse com perigo, mesmo que viesse com medo, mesmo que viesse com a possibilidade de perder tudo de novo. Pelo menos eu estava vivo, pelo menos eu estava lutando. E isso, depois de anos de apenas existir, era tudo que eu precisava. Fim do capítulo 6. Continuo com os capítulos finais? Continue capítulo 7, a tempestade, antes da calma. Acordei com o som de pneus cantando no cascalho. Ainda estava escuro. Olhei para o relógio, 5:30 da manhã. Pulei da cama, vesti a calça às pressas. Peguei a espingarda que tinha deixado ao lado da cama. Corri até a janela. 2 caminhonetes desconhecidas. Não, 3. E um carro. Pelo menos 8 homens descendo dos veículos. Meu coração disparou. Gritei pelo corredor. Zé Maria, Dona Luísa, acordem! Desci as escadas correndo. Zé já estava vindo do quarto dos fundos, também armado. Dona Luísa apareceu de camisola, assustada. Fique com a Ana, ordenei. Tranquem tudo e se a coisa ficar feia, liguem para a polícia. Não esperei resposta. Saí pela porta da frente com Zé Maria. O céu começava a clarear no horizonte, aquela luz cinza que vem antes do sol nascer. Os homens já estavam na varanda, subindo os degraus. Desta vez, não eram apenas capangas. No meio deles vinha um homem diferente. Mais velho, uns 60 anos, chapéu de couro, barba grisalha bem feita, roupa cara, botas de couro legítimo. Tinha aquele ar de quem manda, de quem está acostumado a ser obedecido. Bom dia, disse com voz calma, quase educada. O senhor deve ser Roberto Távora. Quem quer saber? Me chamo Agenor Salustiano. Sou dono de algumas propriedades aqui pelo Tocantins e vim buscar algo que me pertence. Apontei a espingarda diretamente para ele. Já disse ontem para os seus capangas, gente não é propriedade. Ele sorriu, um sorriso frio. Vejo que o senhor é um homem de princípios. Admiro isso. Mas princípios não pagam dívidas. Que dívida? Inventada por vocês para escravizar gente? A moça assinou um contrato. Ela devia R$5.000. Concordou em trabalhar para quitar. Ninguém assina contrato para ser tratado como animal. Para puxar carroça grávida. Isso é crime. Trabalho análogo à escravidão. Artigo 149 do Código Penal. Ele arqueou a sobrancelha surpreso. Vejo que o senhor estudou, mas papel é papel. Justiça aqui no interior demora. E até lá, muita coisa pode acontecer. A ameaça estava clara, mas eu não ia recuar. Escuta aqui, Agenor, ou lá o que você é. Essa moça não volta com você. Acabou. A partir de agora, ela está sob minha proteção. E se você ou qualquer um dos seus homens pisar aqui de novo, eu chamo a Polícia Federal. Chamo o Ministério do Trabalho. Chamo a imprensa. Faço um escândalo tão grande que vai queimar você e todos os seus negócios sujos. O sorriso dele sumiu. Os olhos ficaram duros, frios como pedra. O senhor não sabe com quem está mexendo. E você também não. Ficamos nos encarando. O vento da manhã soprava, trazendo o cheiro de orvalho e terra. Os pássaros começavam a cantar, a vida acordando. Mas ali, naquele momento, só existia tensão. Foi quando um dos capangas dele, o da tatuagem de ontem, deu um passo à frente. Chefe, deixa eu resolver isso. Volta para o seu lugar. Agenor ordenou sem tirar os olhos de mim. Mas, chefe, eu disse para voltar. O homem recuou, resmungando. Agenor respirou fundo. Quando falou de novo, a voz tinha mudado. Mais calculista, mais perigosa. Tá bem, Távora. Vejo que o senhor não vai ceder. Mas me responda uma coisa. Vale mesmo a pena? Vale a pena arriscar sua paz, sua fazenda, talvez até sua vida, por uma vagabunda grávida que você nem conhece? A palavra vagabunda me incendiou. Dei 2 passos à frente. A espingarda apontada direto para o peito dele. Fala de novo, rosnei. Fala de novo e eu esqueço que sou homem de bem. Zé Maria colocou a mão no meu ombro. Patrão, calma. Mas eu não tinha calma. Tinha raiva. Tinha ódio.
de homens como aquele. De homens que achavam que podiam comprar gente, usar gente, descartar gente. Agenor ergueu as mãos devagar, em sinal de paz, mas o sorriso cínico voltou. Entendi, disse. O senhor está apaixonado. Ou se sente o salvador. Ou os dois. Deu um passo para trás. Tudo bem, eu respeito isso. Mas saiba de uma coisa, essa história não acaba aqui. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vou cobrar o que me é devido, com juros. Pode tentar. Ele se virou para o bando de homens dele. Vamos, perdemos tempo aqui. Eles começaram a descer os degraus. Eu não baixei a arma, não até eles entrarem nos carros e irem embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Só quando o som dos motores sumiu na distância, abaixei a espingarda. As mãos tremiam, as pernas fraquejaram, tive que me apoiar no corrimão da varanda. Patrão, o senhor está bem? Zé perguntou. Não sei, respondi honesto. A porta da casa se abriu. Dona Luísa saiu, o rosto pálido. Foram embora? Por enquanto. Ana apareceu atrás dela. Tinha acompanhado tudo da janela. Os olhos estavam arregalados, o rosto branco. Ele estava aqui. O Agenor, ele veio aqui. Quem é ele, Ana? Perguntei. O dono de tudo. Das fazendas onde a gente trabalhava. Dos homens. De tudo. Ela tremia. Se ele veio aqui pessoalmente, é porque está com raiva de verdade. E quando ele fica com raiva, o quê? As pessoas somem. O silêncio que caiu foi pesado. Dona Luísa benzeu-se. Zé Maria apertou a coronha da espingarda. Patrão, acho que a gente precisa de reforço, Zé disse. Vou ligar para os outros peões. Vou pedir para virem armados. E vou chamar meu cunhado, aquele que é policial aposentado. Faz isso, concordei. E eu vou ligar para minha sobrinha, Dona Luísa acrescentou. A Marcela, ela é advogada em Palmas, lida com casos de direitos humanos. Ótimo. Ana deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo. Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão arriscando tudo por mim? Eu não sou ninguém, não valho nada. Fui até ela, segurei seus ombros com firmeza. Para com isso. Você vale. Sua vida vale. A vida da sua filha vale. Respirei fundo. E eu já perdi gente que eu amava porque não fiz o suficiente. Não vou deixar isso acontecer de novo. Mas você pode morrer. Todo mundo morre um dia, Ana. Mas pelo menos dessa vez eu vou morrer lutando por algo que importa. Ela desabou no meu peito, chorando. Abracei ela com cuidado, sentindo a barriga grande entre nós, sentindo a vida ali, pulsando, querendo nascer. Dona Luísa veio e nos envolveu também. Zé Maria se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ali, naquela varanda, enquanto o sol finalmente rompia no horizonte, a gente formava algo que eu não tinha há anos. Uma família. Torta, improvisada, nascida do desespero e da necessidade. Mas família. As horas seguintes foram de preparação. Zé Maria ligou para 3 peões de confiança. Eles vieram armados, prontos para ajudar. Montamos uma espécie de esquema de vigilância. Sempre 2 homens no portão, revezando a cada 6 horas. Dona Luísa ligou para a sobrinha. Marcela atendeu imediatamente e prometeu vir no mesmo dia com toda a documentação necessária para entrar com processo contra Agenor Salustiano. Eu fui até Gurupi de novo, dessa vez na delegacia. Fiz um boletim de ocorrência detalhado. Trabalho escravo, ameaça, invasão de propriedade. O delegado me ouviu sério e prometeu enviar o caso para o Ministério Público do Trabalho. Mas o senhor sabe como é, ele disse cansado. Essas coisas demoram. E homens como Agenor Salustiano têm advogados caros e amigos nas alturas. Mas eu tenho a verdade, respondi. E tenho provas. A Ana pode testemunhar. Se ela sobreviver para testemunhar. A frase ficou no ar, pesada, ameaçadora. Voltei para a fazenda no final da tarde. O sol descia no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho.
Parei na estrada por um momento, olhando para a imensidão da minha terra. Quantos anos eu tinha passado aqui sozinho, acumulando dinheiro, cercas, gado, mas vazio por dentro? E agora, de repente, em apenas 3 dias, tudo tinha mudado. Eu tinha algo pelo que lutar. Tinha algo que fazia meu coração bater mais forte, mesmo sabendo que poderia perder tudo, mesmo sabendo que a tempestade ainda não tinha passado. Quando cheguei, Ana estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, a mão na barriga, olhando o pôr do sol também. Sentei ao lado dela. "Como você tá?" perguntei. Com medo, mas esperançosa também. "É estranho." Ela me olhou. "Nunca tive ninguém lutando por mim. Nunca tive ninguém que se importasse. E agora, vocês todos aqui. É como se eu tivesse uma família de verdade." "Você tem", falei. "A partir de agora, você tem." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E naquele momento, com o sol se pondo e o vento suave do cerrado nos abraçando, senti algo que não sentia há anos. Paz. Não era a paz da resignação. Não era a paz de quem desistiu. Era a paz de quem finalmente encontrou um propósito. E isso, no fim das contas, era tudo que eu precisava. Fim do capítulo 7. Continuo com o capítulo final? Continue. Capítulo 8. O amanhecer de uma nova vida. 3 semanas se passaram. 3 semanas de vigilância constante, de noites mal dormidas, de sobressaltos a cada barulho estranho. Mas também 3 semanas de algo que eu não conhecia fazia tempo. Rotina com propósito. Ana engordou 5 quilos. O rosto dela ganhou cor. Os olhos recuperaram o brilho. A barriga cresceu ainda mais, redonda, cheia de vida. Ela ajudava a Dona Luísa na cozinha, apesar de eu insistir que descansasse. "Preciso fazer alguma coisa", dizia. "Senão eu enlouqueço pensando." A advogada Marcela, sobrinha da Dona Luísa, veio 2 vezes. Mulher firme, de uns 30 anos, olhos inteligentes, montou um processo robusto contra Agenor Salustiano. Conseguiu que o Ministério Público do Trabalho abrisse investigação. Soubemos que outras vítimas começaram a aparecer, encorajadas pelo caso de Ana. "Ele está sendo acuado", Marcela disse. "Homens poderosos odeiam luz, e agora tem holofote em cima dele." Agenor não voltou, nem os capangas dele. Mas eu sabia que ele estava lá, esperando, calculando. Homens como ele não esquecem, não perdoam. Mas por enquanto tínhamos paz. Naquela manhã de sábado, acordei com um barulho diferente. Batidas na minha porta. Dona Luísa, apressada. "Seu Roberto, acorda! A Ana tá com dor!" Pulei da cama, o coração disparado. "Que tipo de dor?" "Não sei, mas ela tá gemendo, segurando a barriga." Vesti a calça às pressas e corri para o quarto dela. Ana estava sentada na cama, dobrada para frente, as mãos apertando a barriga, o rosto contraído de dor. "Ana, o que está acontecendo? Não sei." Ela ofegava. "A barriga ficou dura e dói muito." Olhei para Dona Luísa. "Chama o Zé, vamos levar ela para o hospital agora." "Mas ainda falta mais de 1 mês." "Agora, Luísa." Ela saiu correndo. Eu me abaixei perto de Ana, segurei a mão dela. "Respira, Ana. Devagar. Vai dar tudo certo." "Tô com medo." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "E se ela nascer agora e não sobreviver? E se..." "Não pensa nisso. Pensa em respirar. Só respira." Outra contração veio. Ana gritou, o corpo inteiro se contraindo. Eu segurava a mão dela, impotente, sentindo cada aperto como se fosse meu. Zé Maria apareceu na porta, ofegante. "Caminhonete tá pronta." Ajudei Ana a levantar. Ela mal conseguia ficar de pé. Coloquei um braço ao redor da cintura dela, sustentando seu peso. Descemos as escadas devagar, cada degrau uma tortura. Dona Luísa tinha preparado uma bolsa com roupas, toalhas, documentos. Entramos na caminhonete. Ana no banco de trás, deitada, eu segurando ela. Dona Luísa na frente com Zé Maria dirigindo.
Acelera, Zé, mas cuidado nos buracos. A estrada até Gurupi nunca pareceu tão longa. Cada buraco era um sofrimento. Ana gemia, chorava, apertava minha mão com força. As contrações vinham cada vez mais próximas. Aguenta, Ana, já tá perto. Tá vindo. Ela tá vindo. Eu sinto. Não, segura, ainda não. Mas a natureza não espera, a vida não pede licença. Quando entramos na cidade, Ana gritou diferente. Um grito agudo, desesperado. Não consigo segurar. Ela tá vindo. Zé, pelo amor de Deus, acelera. Ele pisou fundo. A caminhonete derrapou na curva, cantou o pneu, mas continuou. O hospital apareceu à frente. Zé buzinou sem parar. Entrou direto na rampa da emergência. Enfermeiros vieram correndo com uma maca. Colocaram Ana nela. Ela segurava minha mão com força sobre-humana. Não me deixa, por favor. Eu não vou te deixar. Entramos correndo. Corredor branco, cheiro de desinfetante, vozes gritando ordens. Me lembraram daquele outro dia, 8 anos atrás. Outro hospital, outro corredor, outra mulher grávida. Não, pensei. Dessa vez não. Dessa vez vai dar certo. Levaram Ana para a sala de parto. Uma enfermeira tentou me barrar. Senhor, só pode entrar se for o pai. Eu sou. Menti sem pensar. Eu sou o pai. Ela hesitou, mas o grito de Ana decidiu. Deixa ele entrar. Entrei. A sala estava preparada. Doutora Mariana já estava lá, paramentada. Quando me viu, os olhos dela se arregalaram de surpresa. Roberto, ela está em trabalho de parto. Ainda faltam semana. Eu sei. Vamos fazer o que der. Virou-se para Ana. Ana, querida, você precisa fazer força quando eu mandar, entendeu? Seu bebê quer nascer e a gente vai ajudar. Ana acenou, o rosto vermelho, suor escorrendo. Colocaram ela na posição. Eu fiquei ao lado, segurando a mão dela. As enfermeiras se movimentavam rápido, preparando instrumentos, oxigênio, incubadora. Tá vindo outra contração, doutora Mariana avisou. Agora, Ana, faz força! Ana gritou e empurrou. As veias do pescoço saltaram, o corpo inteiro tremeu de esforço. Muito bem, mais uma vez! E ela fez. De novo, e de novo, e de novo. Eu só segurava a mão dela, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue, você é forte, ela tá vindo. Nossa menina tá vindo. Nem percebi que disse nossa, nem percebi quando aquele bebê deixou de ser só dela e passou a ser nosso também. Tá coroando, doutora Mariana anunciou. Mais uma, Ana, mais uma força grande. Ana reuniu todas as forças que tinha. Segurou minha mão com tanta força que eu senti os ossos doendo e empurrou, com tudo, com a força da sobrevivência, com a força de quem lutou demais para chegar até ali. E então eu ouvi o choro, fraco no começo, depois mais forte. Um choro agudo, indignado, vivo. É uma menina! Doutora Mariana ergueu o bebê pequeno, vermelho, cheio de vida. Uma guerreira! As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse controlar. Ana chorava também, estendendo os braços. Minha filha, deixa eu ver minha filha. Mas as enfermeiras levaram o bebê rápido para a incubadora. Era prematuro, precisava de cuidados. Ela tá bem? Ana perguntou desesperada. Fala que ela tá bem, ela tá respirando sozinha. Doutora Mariana respondeu. Isso é ótimo, mas precisa ficar na UTI neonatal por precaução. Ana desabou na maca, exausta. Eu ainda segurava a mão dela. Olhei para aquela menina que tinha entrado na minha vida fazia apenas 3 semanas, mas que tinha mudado tudo. Você conseguiu, sussurrei. Ela nasceu. Ela tá viva. Ana me olhou. E naquele olhar tinha gratidão, tinha exaustão, mas tinha também algo mais profundo. Algo que eu não sabia nomear, mas que sentia no peito. Obrigada, disse com a voz rouca, por tudo, por me salvar, por estar aqui, por ser você. Não consegui responder. Só abaixei a cabeça e beijei a mão dela.
2 horas depois, sentei na cadeira da sala de espera. Dona Luísa e Zé Maria tinham ido tomar café. Ana dormia, sedada, e eu ali, sozinho, processando tudo. Uma enfermeira se aproximou. Senhor Távora, quer ver a bebê? Posso? Pode. Venha comigo. Segui ela pelos corredores até a UTI neonatal. Lavei as mãos, vesti o avental descartável. Entramos. Tinha 5 incubadoras. Ela me levou até a terceira. E lá estava, pequenina, do tamanho de uma boneca, pele rosada, cabelos escuros, olhos fechados, tubos e sensores conectados, mas respirando. Viva. 2,5 quilos, a enfermeira disse suave. Para um prematuro, é um peso bom. Ela é forte. Forte. Claro que era. Era filha de Ana. Tinha a força da mãe. Coloquei a mão no vidro da incubadora. Meu coração apertou de um jeito que não sentia há 8 anos. Desde que... Pedro, pensei. Pedro, meu filho, você teria essa idade. Você estaria aqui. As lágrimas voltaram. Mas não eram só de tristeza. Eram de luto, sim. Mas eram também de esperança. De segunda chance. De redenção. Ela ainda não tem nome, a enfermeira comentou. Clara, falei sem pensar. O nome dela é Clara. É bonito. Significa luminosa. Luminosa. Sim, porque ela tinha trazido luz para minha vida. Luz para a casa vazia. Luz para o coração apagado. Bem-vinda, Clara. Sussurrei para o vidro. Você não sabe ainda, mas mudou muita coisa. Mudou sua mãe. Mudou a mim também. Fiquei ali por mais alguns minutos, só olhando, gravando cada detalhe. Os dedinhos pequenos, o peito subindo e descendo, a vida teimosa, insistindo em continuar. Quando saí, encontrei Dona Luísa no corredor. E então? É perfeita, respondi. Pequena, mas perfeita. Ela sorriu, limpou uma lágrima. Graças a Deus, graças a Deus. Dona Luísa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Faz 3 semanas que conheci elas, mas sinto como se elas sempre fizessem parte da minha vida. É assim que o coração funciona, seu Roberto. Ele não entende de tempo, só entende de verdade. Mas e se eu estiver confundindo as coisas? E se nada? Ela segurou meu rosto com aquelas mãos calejadas de tanto trabalho. O senhor passou 8 anos se punindo por uma tragédia que não foi sua culpa. Passou 8 anos morrendo aos poucos, sozinho naquela fazenda. E agora, finalmente, a vida te deu uma segunda chance. Não de substituir o que perdeu, mas de recomeçar, de viver de novo. Eu tenho medo, admiti. Medo de perder de novo. Medo de falhar. O medo sempre vai estar lá, mas o amor também. E no fim, a gente escolhe qual dos dois vai guiar a gente. Assenti devagar. Ela tinha razão, como sempre. Ana recebeu alta 3 dias depois. Clara ficou mais uma semana na UTI neonatal, ganhando peso, fortalecendo. No dia que fomos buscar ela, o sol brilhava forte. Um daqueles dias claros de cerrado. Ana vestia a roupa nova que Dona Luísa tinha comprado. Um vestido simples, florido. Os cabelos soltos caíam nos ombros. Ela parecia outra pessoa. Não aquela menina assustada que encontrei na estrada, mas uma mulher, uma mãe. Carregamos Clara com cuidado até a caminhonete. Ana sentou no banco de trás com ela no colo, maravilhada, sem tirar os olhos da filha. Na volta para a fazenda, fomos devagar. Não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha pressa para nada. Quando passamos pelo portão da fazenda Santa Rita, Ana olhou ao redor como se visse tudo pela primeira vez. É aqui que a gente vai morar? Perguntou baixinho. Aquela pergunta me pegou desprevenido. A gente, ela disse. A gente. Se vocês quiserem, respondi. Pô, se vocês quiserem, essa é a casa de vocês, pelo tempo que precisarem. Ou para sempre, se... Parei. Não sabia como terminar aquela frase. Ana me olhou pelo retrovisor e sorriu.
Um sorriso que dizia tudo que palavras não conseguiam. Para sempre parece bom, disse. 2 meses se passaram. Clara cresceu. Ana floresceu. A fazenda ganhou vida. As tardes agora tinham o som de choro de bebê, de risadas, de conversas na cozinha. A casa que por anos foi um mausoléu virou um lar. Marcela conseguiu que Agenor Salustiano fosse indiciado. Ele teria que responder por trabalho escravo, tráfico de pessoas, ameaça. Outros trabalhadores foram libertados de suas fazendas. A investigação cresceu, virou notícia nacional. Ana prestou depoimento. Foi difícil, ela chorou muito ao relembrar, mas foi firme, corajosa. Não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei, disse para o promotor. E ninguém passou, porque ela teve coragem. Numa tarde de domingo, sentei na varanda com Clara no colo. Ela tinha 2 meses, os olhos começando a focar, as mãozinhas agarrando meu dedo. Ana estava ao lado, a cabeça apoiada no meu ombro. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. O quê? Que se aquele dia não tivesse acontecido, se você não tivesse passado por aquela estrada exatamente naquela hora, eu e a Clara provavelmente não estaríamos aqui. Mas a gente passou, eu passei. Por quê? Ela me olhou. Por que você parou? A maioria das pessoas teria passado reto, teria fingido que não viu. Pensei na resposta. Pensei em tudo o que aconteceu. Na dor, no luto, nos anos de solidão. E então, entendi. Acho que eu não estava salvando você naquele dia. Falei devagar. Acho que você estava salvando a mim. Ela ficou quieta por um momento. Depois levantou a cabeça e me olhou nos olhos. Então, a gente se salvou, disse, um ao outro. E ela estava certa, porque às vezes a vida nos quebra, nos despedaça. Nos deixa sozinhos, perdidos, sem propósito. Mas às vezes, se a gente tiver sorte, se a gente tiver coragem de parar quando todo mundo passa reto, a vida nos dá uma segunda chance. Uma chance de recomeçar, de amar de novo, de construir uma família onde antes só havia solidão. Não é a mesma família, não substitui o que se perdeu, nada substitui, mas é nova, é real, é verdadeira e no fim é isso que importa. Clara cresceu forte na fazenda Santa Rita. Ana se tornou a mulher da minha vida, não para substituir quem eu perdi, mas para construir algo novo. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples na varanda da casa. Dona Luísa chorou. Zé Maria foi padrinho. Marcela foi madrinha. E eu, pela primeira vez em quase 10 anos, me senti completo. Aprendi que a vida não é sobre esquecer o passado, é sobre honrá-lo enquanto a gente constrói o futuro. Aprendi que algumas estradas a gente cruza por acaso e outras a gente cruza porque o destino quis assim. Aprendi que empatia não é fraqueza, é força, é coragem de parar, de se importar, de agir quando seria mais fácil passar reto. E aprendi que o amor vem nas formas mais inesperadas. Às vezes não é fogo, às vezes é brasa, devagar, firme, aquecendo aos poucos, mas é real e é suficiente. Fim. Se essa história te tocou, comenta aí de onde você está lendo. E se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, compartilhe. Às vezes, uma palavra, um gesto, pode mudar tudo, porque no fim, somos todos viajantes nessas estradas da vida. E o que mais precisamos são pessoas dispostas a parar e estender a mão. Que a gente nunca passe reto quando alguém precisar.